Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, daquele que reina desde a eternidade. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração, mas antes eu quero pedir com todo carinho, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Quero pedir também, deixa aí o seu joinha, dê um like e deixa aí o seu comentário em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Vamos para a palavra? No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz assim: Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Se você ler o capítulo 33 de Ezequiel, o versículo 11, você vai ver que Deus fala a mesma coisa, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Primeiramente, quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não pratica toda a palavra. Geralmente o ímpio pratica aquilo que lhe chama atenção, aquilo que ele gosta. O ímpio não gosta de ser repreendido, ele não aceita certas palavras de Deus. O ímpio, ele é problemático. A Bíblia chega até a falar no Salmo de número 1 que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Toma muito cuidado com o ímpio, porque ele não tem temor a Deus e não tem respeito pela palavra de Deus. Ele quer tirar proveito de Deus e da palavra. Mas mesmo assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta, que ele se arrependa dos seus caminhos, que ele venha viver a palavra de Deus e venha ter a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. E Deus também não tem prazer na morte de ninguém. Quando você ouve alguém dizer assim, não, eu profetizei contra aquela pessoa e disse que ele ia descer a 7 palmos da sepultura. Eu disse a ela que Deus ia pesar a mão sobre ela, porque eu sou profeta de Deus. Isso não é de Deus não, irmãos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do incrédulo. Eu vou te mostrar depois, mais à frente, mais um versículo que fala sobre esse assunto. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados e aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus não tem prazer na morte de um político, Deus não tem prazer na morte de um pastor, Deus não tem prazer na morte de um heterossexual, de um homossexual, Deus não tem prazer na morte de um mentiroso, do enganador, do traficante, Deus não tem prazer na morte do ladrão, Deus não tem prazer na morte do incrédulo, Deus não tem prazer na morte do ingrato, enfim, Deus não tem desejo, não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Sabemos que muitas pessoas influenciadas por Satanás estão fazendo coisas terríveis, mas a vontade de Deus é que essas pessoas sejam libertas e conheçam a verdade para que elas sejam libertas. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso é muito profundo. Se você conhece alguém que está desejando a morte de alguém, ou porque não concorda, ou porque está sendo perseguida, ou porque de repente fizeram mal a ela e ela está desejando mal, Deus não está nisso não. Romanos capítulo 12 diz: abençoai e não amaldiçoeis, diz a palavra de Deus. A pessoa que é de Deus, ela tem que abençoar e não amaldiçoar. E infelizmente tem muita gente que se diz de Deus, que se diz crente cristão, desejando a morte do próximo. Não! Jesus falou assim, aquilo que você quer que faça para você, faça para eles também. Irmãos, se a gente começar a orar, se a gente começar a interceder pelos perdidos, por esses perturbados, pelos endemoniados, se a gente começar a evangelizar, falar de Cristo, vai ter conversão, vai ter libertação, vai ter salvação, porque a vontade de Deus é salvar essas pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas alguém pode questionar, não, mas o ladrão não merece salvação. Então vamos lá. Antes de Jesus morrer, tinha 2 ladrões na cruz. Um se arrependeu.
Disse para Cristo, nosso Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro ladrão não quis se arrepender, mas esse se arrependeu. Por quê? Tanto um como o outro ouviram o evangelho da boca de Cristo, da boca de um dos apóstolos. Eles ouviram, porque eles falam certas coisas quando estão pendurados lá na cruz, que tem a ver com o evangelho. Tu não és o filho de Deus e tal. Então, a gente tem que entender a palavra. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando estava preso, ele ganhou Filemão, ele ganhou Onésimo para Jesus, que era um escravo de Filemão. Paulo estava preso por causa do evangelho e Onésimo estava preso porque roubou o seu senhor. Olha que coisa. E olha que o apóstolo Paulo ali dentro, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ganhou Onésimo para Cristo. Ganhou um ladrão para Jesus. Um outro, olha que coisa. A gente precisa entender que o evangelho é boa notícia para os pecadores, para os perdidos. Não é a vontade de Deus que eles vão para o inferno. Não é a vontade de Deus que eles se percam. Deus não tem prazer. Deus quer a conversão deles. Deus quer a conversão daquele pior político, daquele pior criminoso, daquele pior mentiroso, daquele pior traidor. Jesus morreu por eles. É claro que se a pessoa não se arrepender, ela vai colher o que está plantando. O plantar é opcional, mas a colheita não. Mas devemos entender que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você quer ver isto? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. É interessante notar que Jesus lutou por Judas até o fim, você sabia disso? Se você ler os evangelhos, você vai ver. Jesus fez de tudo, deu um toque, falou. É que Judas não quis se arrepender. É óbvio que já estava escrito a respeito que alguém iria trair o Filho de Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa não teve oportunidade para se arrepender. Judas teve a oportunidade para se arrepender. Só que Deus já conhece o futuro, porque Deus é onisciente, irmãos. Então ele já sabe se a pessoa vai se arrepender ou não. Mas não quer dizer que a pessoa não vai ter oportunidade. Vai ter sim. Olha o que diz aqui, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é bom, isso é agradável diante de Deus, que todos os homens se salvem. Todos, irmãos. Eu fico tão feliz quando uma alma se converte. Você sabia que Jesus falou que aquele que muito é perdoado, muito ama. E aquele que pouco é perdoado, pouco ama. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, olha quantas pessoas Jesus alcançou. Jesus alcançou Zaqueu. Jesus alcançou vários cobradores de impostos que extorquiam, cobrava mais a respeito dos impostos. Nós podemos ver que Jesus libertou endemoniados, perturbados. Nós podemos ver que o endemoniado gadareno era violento e Jesus libertou aquele violento, aquele homem violento. Jesus libertou prostitutas. Jesus, ele ama, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos que falar do evangelho, nós temos que falar do amor de Cristo. Jesus quer salvar o pior pecador. O apóstolo Paulo, ele fala dele mesmo. Ele fala que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele mesmo fala, e eu sou dos piores pecadores. Na realidade, dos piores não, ele fala, eu sou o pior pecador porque eu persegui a igreja de Deus. Jesus ama. O que está faltando é intercessão, é amor, é evangelismo, é amar as pessoas. Devemos entender de uma vez por todas que a nossa luta nem contra a carne, nem contra o sangue, são contra os espíritos malignos que usam pessoas. Por exemplo, ninguém cria um filho para ser bandido.
Ninguém cria um filho para fazer coisa errada, ou uma filha. Não! Você deve conhecer pessoas que tiveram uma boa educação, irmãos, mas que se perderam no caminho, começou a andar com quem deveria andar, que também já estava sendo influenciado pelo maligno. Mas Jesus liberta, Jesus salva, Jesus não mudou. Jesus derramou o sangue dele pela humanidade, ele quer salvar o pecador. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, isso é bom e agradável a Deus. Essas pessoas ficam desejando a morte dos outros, se dizendo profeta de Deus, se dizendo pastores, se dizendo apóstolos. Deus não está nisso não, irmãos. Isso não veio da boca de Deus. Abençoai e não amaldiçoeis, diz a palavra de Deus em Romanos 12. O apóstolo Paulo, quando estava preso, depois que ele cantou um hino, juntamente com Silas, as prisões se abriram. Quando o carcereiro quis se matar, ele falou, não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. Por que ele quis se matar? Porque se um preso fugisse, era responsabilidade do carcereiro. Ele seria punido. Ele já sabia qual era a sentença dele, que era a morte. Era a responsabilidade dele. Então, quando ele quis se matar, Paulo falou, não precisa fazer isso. Mas antes de Paulo se converter, a Bíblia diz que ele perseguia e mandava matar os discípulos do Senhor. Quantos crentes ele não matou? O Estevão, ele consentiu na morte. A Bíblia diz que ele saía doido, varrido, cego de ódio para prender e também até para fazer maldade contra o servo do Senhor. Mas agora não. Depois que ele se converte, olha a atitude dele. Porque ele entendeu o amor de Deus. Não quer dizer que ele apoiava o pecado, porque Deus também não apoia o pecado. Mas o amor sempre vence, irmãos. Em nome de Jesus. Só existe um caminho, que é a verdade e a vida, que é Cristo. O outro caminho é da perdição. A porta estreita é Cristo. A porta larga é do mundo. É maligno, que vai levar muita gente para o inferno, para a perdição. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu quero dizer para você, Deus quer que o céu se encha, seja povoado e que o inferno seja esvaziado. Vamos ganhar almas, vamos falar do amor de Cristo. Em nome de Jesus, temos que parar com as guerrinhas, com as brigas. Nós temos que falar de Jesus. A igreja tem que se unir e parar de desejar o mal e a morte, até mesmo de um ente querido, de um parente, desejar a morte para os perdidos. Não, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Você conhece alguém na impiedade? Você conhece algum incrédulo? Você conhece alguém desviado, que está fazendo coisas terríveis? Deus não tem prazer na morte dele, não. Essa pessoa perturbada, essa pessoa que é violenta, essa pessoa que empunha arma, esse corrupto, você conhece? Ora por ele. Deus quer salvar essa pessoa. Imagina essa pessoa se convertendo, vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Aquele religioso que você conhece, ore por ele, fale de Jesus para ele. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.